Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que nos apoia. Nos apoia em forma infinita, porque se você reparar, o espiral ele vai girar, 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 ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. Então é nesse sentido que nós absorvemos esse nome, trazendo para vocês o que há de melhor de nós em questão de estudo, conhecimento e informação. Isso a gente tenta, tá, gente? Porque perfeição só o nosso Criador. Ele é tão perfeito que ele fez todos nós nesse sentido, de querermos também chegar, através da evolução, em nossa perfeição como espíritos. E nesse caminho, a gente tem que eliminar um monte de, que eu chamo de lixo. Lixo social, lixo emocional, lixo em pensamento, lixo em sentimento. E se a gente falar sobre isso, a gente tem que falar de um dos maiores lixos que existem, que é a violência. Eu acho que isso daí a gente tem que eliminar das nossas essências. E nada melhor e mais justo do que no dia 25 de novembro, que é o dia de luta e combate a violência contra as mulheres. Por isso que o tema de hoje é diga não à violência contra as mulheres. Eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou falar. Porque a doutrina espírita, ela traz uma análise sobre as raízes do comportamento violento dos seres e quais caminhos para combater a violência. Gente, olha, além disso, o Espiritismo ensina que a raiz da violência está na falta do desenvolvimento moral do ser. Já que somos participantes de ciclos verdadeiramente transformadores em nossas estradas na vida eterna, onde nossos espíritos estão mais conscientes, é lá na vida eterna, lá no plano etéreo, e eles estão mais capazes de detectar as próprias falhas, inclusive diagnosticar o que eles precisam fazer para resolver, gerando mais evolução. É por isso que quando um espírito vai reencarnar, ele senta com o ministro da reencarnação, porque ele está consciente das próprias falhas e do que ele precisa melhorar para evoluir. Até a hora que ele passa pelo véu do esquecimento ao reencarnar. Então, a violência é uma das características do ser humano que funciona como um indicativo de falta de evolução. Quanto mais violento o ser, significa que ainda está em escalas primitivas dos sentimentos, o que leva para uma lista classificatória que o encaixa como essência necessitada de moral, compaixão, indulgência e compreensão. Fora isso, não acreditar no amor. Tá aí o problema maior, né? Gente, a raiz da violência, ela vem do orgulho. Ela vem do egoísmo. São priorizados na vida desses seres. E nós sabemos que a tendência de espíritos encarnados em corpos masculinos é alimentar esses dois sentimentos, porque eles aprendem os valores de uma sociedade que é toda embasada no machismo materialista. E o homem em corpo, homem, o homem do gênero masculino, o homem, não a mulher, o homem, ele tende a ser mais bruto, ele tende a ser mais violento, ele tende a ser mais, vamos falar assim, ele tende a usar mais a força física. E é isso que também, às vezes, influencia demais na cabecinha do homem. Eu sou forte, eu sou grande, e eu posso. E eu consigo, e eu mando. É assim que funciona. Kardec, na questão 756 do Livro dos Espíritos, diz: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A resposta foi: a humanidade progride.
Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como um mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Ou seja, ele vai morrer ali naquele processo ruim que ele está sendo, mas ele vai nascer de novo. Vai ser dada uma nova oportunidade para que ele melhore. Mas vão desaparecer esses seres. Essas imagens vão começar a se tornar como imagens que não devem ser exemplos. E está aí uma explicação para todos os processos justos e injustos de nossas passagens na carne. Todos nós já fomos algozes na vida passada. Nós todos teremos a chance de nos recuperar através da reencarnação. Então a lógica reencarnatória ela nos diz que é aquele que praticou, aí explica a violência contra a mulher, é aquele que praticou o ato de violência contra o seu irmão de caminhada, um dia estará no lugar dele. E com toda certeza, o ciclo natural das leis divinas vão se encarregar de colocar essa essência em um corpo com o gênero necessário para esse aprendizado. Existem mulheres que necessitam nascerem homens para aprenderem a serem homens. Existem homens que necessitam nascerem mulheres para aprenderem a ser mulheres. E ambos precisam valorizar os distintos gêneros físicos nos quais estão acolhendo os seus espíritos. A maioria de nós encarnados, como devedores que somos, nascemos com projetos pensados e montados para as nossas necessidades evolutivas. E uma das principais diretrizes para a evolução é o combate à violência que existe nos seres humanos. Perdão. Os atos de selvageria têm que ser substituídos por atos de generosidade. E como é um processo que leva tempo e transformação, necessário é que tenhamos a pluralidade das vidas. Porque é só assim que a gente vai poder trocar de papel, nascendo homens ou mulheres e tendo a oportunidade de resgatar os próprios erros. Kardec, ele fala sobre a violência na questão 820 de O Livro dos Espíritos. E ele fala da seguinte forma: a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem. Ou seja, a mulher, por ser mais frágil, ela já se coloca naturalmente na dependência do homem. Aí vem a resposta muito prática da espiritualidade que diz: para cada um é dado alguma coisa. Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar ou, em caso, violentar. E essa frase diz tudo, e ainda teve um direito a um comentário de Kardec que diz o seguinte: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados, que são os ingênuos, as ingênuas crianças. Olha só, o homem forte e bruto do jeito que é, não teria sensibilidade se não fosse a mulher. Então é por isso que às vezes é necessário um pai e uma mãe, e às vezes é necessário a mãe e um pai em um ser só. A sensibilidade está ali, junto da brutalidade, junto da força, junto da consciência, enfim, de todas essas misturas de sentimentos. Mas tem que lembrar que os espíritos superiores, ainda nessas questões de igualdade, eles vão dizer que para uma legislação ser perfeitamente justa, deve haver igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E completam lembrando dos ensinamentos de Jesus: não façai aos outros o que não quereis que os outros os façam. O orgulho, ele é ocupado por essa situação. Justamente por ser abrigado
nos corações dos homens que hipervalorizam o machismo estrutural, considerando que homens mandam e mulheres obedecem. Esse é o problema maior. Por quê? Porque a mulher, ela não é uma filha do homem. Entre aspas, nem filho se bate mais. Porque antigamente, e falava assim, você não é meu filho, você não é meu pai para me bater, você não é minha mãe para me bater. Hoje em dia, pai e mãe não podem bater nos filhos. Se um pai e uma mãe não podem bater nos filhos, quiçá se deu direito a um outro ser estranho que entrou na vida daquela pessoa, se dar o direito a espancar essa pessoa. Pior ainda fica a situação. Então, é orgulho culpado por a situação, porque nos corações dos homens que hipervalorizam o machismo estrutural, considerando que homens mandam e mulheres obedecem, nos dias de hoje as mulheres elas estão cada vez mais conquistando o seu espaço, tá? E seus direitos. E como não há mais como ignorá-las ou colocá-las em segundo plano, na verdade é essa, muitos seres do gênero masculino que não conseguem aceitar ou tolerar essa posição acabam por se entregar a sentimentos baixos e mesquinhos, transformados em agressões de vários níveis e formas, culminando em violência, que, como já foi dito, é o resultado do egoísmo e da falta de amor ao próximo, acompanhado de uma baixa moral. Gente, a doutrina espírita ensina que a tolerância e o amor são o melhor caminho para combater qualquer tipo de violência. Tolerância. Exatamente como disse Emmanuel no livro Assim Vencerás. Aprende a respeitar o próximo na incipiência de cultura ou de aperfeiçoamento, nos defeitos, nas falhas com que ainda se te apresenta aos olhos, se desejas realmente cooperar na extensão do bem. Tolerância. Porque para entender os processos e dizer não à violência, não é necessário muito, gente. Na verdade, esse ser ou esse homem, ele nem precisa ter estudado. Sabe por quê? Basta se informar nessa estrada da vida mesmo. Muitas das citações bíblicas, em muitas igrejas, em muitos templos, em muitos lugares, é um livro que foi escrito há 2024 anos atrás, ele é falado, ele é divulgado. E ele já trazia, gente, a equidade de pensamentos. Jesus, nosso exemplo maior, não apenas se colocou à frente de uma mulher para defendê-la, ele fez mais. Ele protegeu uma mulher que se colocava à margem social e com uma única saída que ela tinha para se manter viva ao ser excluída no meio que vivia. Ela era uma prostituta. Então, presta atenção, se Jesus se colocou à frente dessa mulher, defendeu essa mulher, e ainda usou a famosa frase, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ah, meu amigo. A única coisa que eu tenho que falar para vocês é, façamos como ele. Nos coloquemos à frente da defesa dos espíritos que estão estagiando em corpos femininos. Gente, é uma das missões mais delicadas e de grande importância para a evolução de um espírito. Porque nascer uma mulher é ter a capacidade de receber um espírito no ventre. É trazer para a dimensão material esse espírito, dando a ele um corpo físico através do seu próprio organismo. É cuidar, amamentar e amar por um bom tempo desse trajeto do espírito. E ainda elas vão cuidar com toda a dedicação, capazes de darem a própria vida por aquele ser que ela gerou. Então preste atenção, além disso tudo,
a sensibilidade do espírito feminino, desenvolvido através da experiência de vida que ela está tendo, faz com que esse ser faça uma coisa importantíssima em nossas vidas, que às vezes nós ignoramos com tudo. Sabe o que é? Elas ensinam o significado do amor incondicional. Exatamente. Isso é muito mais importante. Isso é muito mais coerente para a gente entender. A mulher, ela tem a sensibilidade e a mente desenvolvida de tal ponto que às vezes ela recebe até o adjetivo de ardilosa por pensar muito. Em hipótese alguma, a gente vai descartar. A mulher tem um nível de inteligência e uma capacidade de absorção por estar mais ligada ao pensamento do que à matéria, do que o homem. Então elas são extremamente inteligentes e elas são capazes e elas fazem. E isso daí é o que compensa para elas. E tem o que compensa para os homens. Então, se houver essa ideia de que o homem e a mulher possam juntar-se, unir-se positivamente, sem desrespeito, respeitando o espaço, respeitando as capacidades e tudo mais que envolve esse processo, nós teremos uma sociedade perfeita. A partir do momento que o homem perder esse sentimento de que eu sou forte, eu mando, e se não me obedecer, eu bato e mato, a partir do momento que ele perder esse sentimento, nós teremos uma sociedade melhor, uma civilização mais acessível, uma vida mais harmônica e filhos melhores, que não vão ter o exemplo de um agressor dentro de casa, e sim de um contribuidor para a vida. E é isso que a gente precisa. Então, mães que são mães de filhos do sexo masculino, que estão vindo agora, conscientizem-se e conscientizem seus filhos, passando para eles essa cultura de não violência e de equidade de gêneros. Isso é muito importante, principalmente no momento em que a gente vive essa mudança de prova e expiação para regeneração. Então eu encerro a palestra de hoje falando: diga não à violência contra a mulher. Não fique parado. Denuncie, exponha, ajude e ampare, que é o principal, é o amparo, é o acolhimento que você faz com esses seres. Gente, eu acho que ficou bem esclarecido, tá? Que é um processo onde nós temos a ideia. Nós podemos escolher fazer o bem e não repetir o que nos foi feito em outras vidas. Principalmente se você é o algoz, ou você pensou em ser o algoz e aquela mulher era sua vítima. Ok? Nada de violência, só em paz. Você vai curtir agora a nossa página no Facebook, Espirais de Luz, e vai se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, meu amor, porque tem muita coisa nova lá para você dar uma olhadinha. Tem muita palestra boa. E eu vou colocar uns videozinhos lá para você. Claro. Gente, muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.